às 8h30, de pé. Salmo 120. Salmos 120. Salmos 120. O som tá bom aí embaixo, irmãos? Os irmãos acharam, amém? Diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará, o que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Vou repetir, é um salmo curtinho. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, vamos começar essa série de pregações peregrinos nessa terra, baseado nos salmos de peregrinação. Conforme vínhamos falando, a gente interrompeu um pouquinho ali a série sobre doutrinas, até porque o que nós aprendemos sobre doutrina de Deus, vocês vão ver nestes salmos aplicados. E depois, são 14 salmos, ou eu vou interromper também no meio e voltar para as doutrinas, ou vou até o final e depois a gente volta para as doutrinas novamente, para dar continuidade. Então, este salmo, o Salmo 120, ele é o primeiro salmo de um grupo de salmos chamado Cânticos de Degraus, Salmos de Romaria ou Salmos de Peregrinação. Eu acredito que os irmãos já ouviram, né? Os Salmos, a gente tem ele como um livro único, mas lá no original, lá dos judeus, ele é separado em 5 livros diferentes. E esses 5 livros têm várias repartições menores. Por exemplo, a gente tem Salmos do Rei, que é um grupo de salmos, salmos imprecatórios, né, que são salmos que o salmista clama por juízo sobre seus inimigos. Tem salmos de louvor e adoração, e tem esses aqui são salmos chamados cânticos de degrau, cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, salmos de peregrinação. Estes salmos, que vai do 120 ao 134, eles eram lidos, entoados, cantados quando os peregrinos saíam da sua terra, né, da sua vila, da sua cidadela, e rumavam a Jerusalém para as festas solenes. E festas solenes são essas? A Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos. Isso nós vemos lá em Lucas 2, 41 e 42, que diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Ou seja, o povo de Deus ele tinha que sair da sua terra, não importa onde ele estivesse, e tinha que, nas festas solenes, rumar a Jerusalém para chegar ao templo, né, à cidade do rei. O Cleiton pregou aqui um domingo, eu acho, né, falando de Jerusalém, que fica, né, no alto, 700 metros acima do nível do mar. Por isso, cânticos de degraus, né, cântico de romaria, né, ou cântico de peregrinação, porque eles saíam de longe, né, de terras longínquas, de locais longínquos, e tinham que subir para Jerusalém. E esse caminho não era fácil, esse caminho não era tranquilo, não era barbadinha,
pegar como é hoje, você pega o carro e vai para qualquer cidade, né, de certa forma tranquilo, mas naquela época não era tranquilo. E estes salmos representam um pouco desta dificuldade de se chegar em Jerusalém para sacrificar. Além disso, em toda a história, e aí agora nós chegamos na nossa visão como igreja, a igreja cristã, ela precisa entender que a igreja também é peregrina nessa terra. Estes salmos representam a nossa postura como igreja. Nós estamos rumando para Jerusalém Celestial, a cidade que nós não vimos, a cidade que nosso olho não viu, que o nosso pensamento não desenhou, não pode esquadrinhar, não pode, o computador, a IA, o computador quântico, nada disso pode vislumbrar aquilo que o Senhor está preparando para nós. Mas é preciso continuar peregrinando, caminhando, rumando para a eternidade como servos obedientes do Senhor. Este povo aqui, eles saíam da sua terra, saíam da sua vizinhança, da sua cidadela, da sua vila e rumavam a Jerusalém enfrentando todos os perigos possíveis para chegar à cidade do rei e adorar. E este salmo, ele vai nos ensinar muito sobre isso. Mas, como eu estou dizendo, a gente precisa entender que nós somos peregrinos. 1 Pedro 2,11, alguém abra para nós, 1 Pedro 2,11. Vamos ver o primeiro versículo, salientando a nossa postura de peregrinos. Amados, insisto em que, como estrangeiros, peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém. Veja, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Pedro está salientando isso. Ele não está dizendo, olha, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo, olha, como peregrinos e como forasteiros. Vos abstenhais, não chega perto, não toca, não come, não olha. As concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós temos que fugir, nós precisamos fugir de tudo aquilo que nos afasta da eternidade, de tudo aquilo que nos afasta da caminhada para Jerusalém celestial. O mundo, como canta o Sérgio Lopes, o mundo me deu flores quando eu lá cheguei. O mundo nos dá flores, nos dá banquetes, nos dá coisas lindas e maravilhosas, mas nós temos que aprender a dizer não para aquilo que nos afasta da posição de peregrinos e forasteiros nesta terra. Aleluia! Porque o peregrino, ele não fica estaca, irmãos, eternamente. Ele pode até parar durante um certo tempo, mas no momento certo ele levanta o acampamento e continua caminhando. O forasteiro é a mesma coisa. Qual é a visão que nós temos do forasteiro que muitas vezes é retratado no cinema? É o homem que está passando. Ele está passando pela cidade, ele está passando pela vila, ele está passando por aquela localidade e ele não vai parar. Ele é estranho àquele lugar. Nós somos estranhos a esta terra. Nós somos estranhos a esta sociedade. Nós somos estranhos a esta cultura que está aí. Portanto, nós precisamos continuar caminhando como forasteiros e peregrinos nesta terra. Aleluia. Hebreus também vai salientar isso. Hebreus 11, 13 a 16 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela que saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial, aleluia. O autor de Hebreus está salientando isso, irmãos. Nós não podemos olhar para trás, porque nós não sabemos qual é a pátria, qual é a localidade que nós saímos. Se nós soubéssemos, nós voltaríamos. Mas agora, como nascidos de novo, e sabedores que somos peregrinos nesta terra, nós aspiramos, nós buscamos, nós ansiamos
por uma pátria celestial, que o homem não pode tocar, mas estaremos eternamente com o Salvador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De exílio a exílio somos peregrinos, num êxodo rumo à pátria celestial, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma jornada que reserva dor, aflição, sofrimento, assim como o Senhor prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, quantos caem nessa caminhada? Porque passam por luta, passam por dificuldade. Ah, não, mas eu sirvo a Deus porque eu não tenho dinheiro. Eu sirvo a Deus porque eu estou passando por uma necessidade física. Eu sirvo a Deus porque a minha família está nesse problema. Mas no mundo tereis aflições. E o Senhor mandou termos bom ânimo. O peregrino, o forasteiro, ele precisava ter ânimo. Porque a jornada no deserto não era fácil. Durante o dia era o calor, eram os animais peçonhentos, eram os ladrões, à noite eram os ladrões, era o frio, talvez a fome, talvez a sede. Mas tem de bom ânimo, foca na Jerusalém celestial, foca na cidade do rei, foca na cidade de Deus e busca a vontade do Senhor em todo o tempo, aleluia. Será que temos vivido como peregrinos e forasteiros neste mundo hoje? É uma autoanálise que nós precisamos fazer hoje, eu e você. Será que as nossas ações, o nosso pensamento, os nossos projetos, eles vêm sendo alicerçados de acordo com a postura de um peregrino, de um forasteiro nessa terra? Ou o nosso coração está tão enredado nas coisas e na cultura desse mundo que nós não vislumbramos o amanhã? Eu falei domingo, acho, né? A diferença de quem parte com Cristo e sem Cristo. Qual é a tua visão do futuro? O que tu espera do amanhã? Será que nós esperamos simplesmente o sucesso nesta terra? Agora vem futebol, e ontem foi aqui, eu acho que foi ontem, né? A escolha dos jogadores, e o pessoal se rasgando e chorando, porque o jogador A, o jogador B foi selecionado, como se isso fosse mudar a vida deles, como se isso fosse mudar a posição social deles, como se isso fosse dar eternidade, é uma alegria passageira. E eu não estou pregando aqui contra o futebol, não me entenda mal, como o esporte deve ser praticado, mas eu estou falando o desejo do coração, aonde o meu coração está sendo apontado. Vai passar o futebol, vai vir as eleições. É esquerda contra direita, é A contra B. Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa esperança? E falo isso como alguém que, a minha esposa aqui de prova, foi fanático por política. Eu cresci no meio de homens falando de política, eu respirei política até pouco tempo atrás. Quando caiu uma fichinha na minha cabeça, que o futuro sem Cristo não é nada. Não adianta eu querer votar no A, no B, no C. Ah, porque o A vai me dar isso, o B vai me dar não sei o quê. Não! No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. É Deus que coloca reis e retira reis. É Deus que coloca presidentes, retira presidentes, coloca autoridades e retira autoridades. Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos andar como peregrinos e forasteiros nesta terra, rumando para Jerusalém e confiando unicamente no Deus, Criador de todas as coisas, aleluia. E este salmo, o 120 em especial, é um salmo então que introduz este grupo de salmos, e ele vai falar de angústia, de iminência de guerra, sofrimento em meios estranhos, perseguição por dissimulação e difamação. Alguma coisa diferente do que a gente vê hoje? Vou repetir: angústia, iminência de guerra, sofrimento em meios estranhos, perseguição por dissimulação e difamação. E veja, neste salmo, o peregrino está geograficamente no local mais distante de Jerusalém. Eu vou falar sobre isso em seguida. Mas era uma pessoa piedosa, que almejava
chegar na cidade do rei, que almejava chegar no templo, porque ele sabia que lá ele teria paz. Toda a luta, todo o sofrimento, toda a iminência de guerra que ele estava passando, ele estava aguentando no osso, como a gente diz, porque ele sabia que se ele chegasse na cidade do rei, ele encontraria paz. Assim deve ser a nossa posição hoje, irmãos. Diante de tudo isso que nós vemos aí fora, diante de tudo isso que nós passamos, muitas vezes angústia, sofrimento, difamação, nós precisamos encontrar paz em Cristo e continuar caminhando como forasteiros nessa terra. Ele demonstra a confiança no Senhor. E esse salmo a gente pode dividir em 3 partes. O peregrino fiel transforma a angústia em oração, verso 1. O peregrino sofre com a mentira, mas espera a justiça de Deus, versos 2 a 4. E o peregrino busca paz, mesmo vivendo entre os que promovem a guerra, versos 5 a 7. Vamos ver então o ponto 1. O peregrino fiel transforma a angústia em oração. E uma boa exegese, né, interpretação do versículo, a gente tem que pegar algumas palavrinhas aqui, onde ele diz ali, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Essa angústia, irmãos, que ele está falando aqui, é um aperto, é uma tribulação, é uma pressão por estar cercado. Então, imagine alguém passando por uma situação dessa. Ele não está simplesmente, aquela pessoa que acorda assim na cama, hoje eu estou angustiado, mas continua trabalhando, continua fazendo os seus deveres do dia, conversando com as pessoas. Não é isso. Esta angústia é porque ele está em sofrimento profundo. Ele está cercado por inimigos que estão pressionando ele, que não permitem que ele saia da cidade, do local que ele está, para ir para Jerusalém. Portanto, ele está numa angústia profunda, numa tribulação profunda. E ele clama, ele invoca o nome do Senhor. E a palavra diz que o Senhor ouve ele. E veja, o Salmo ele começa com esta afirmação. Depois ele vai falar do problema, mas ele começa trazendo a afirmação que diante de toda a pressão, diante de toda a angústia, ele clamou ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor ouviu a ele, aleluia. Talvez o Senhor permita que a gente passe por tribulação, que a gente passe por opressão, que a gente passe por momentos que nós somos pressionados, sufocados, para que venhamos a aprender a clamar, aprender a invocar o nome do Senhor, a buscar o refrigério no Deus Altíssimo, que fez todas as coisas e está pronto para nos dar o livramento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na angústia, ele não entrou em desespero, mas ele orou. Na angústia ele orou. E como eu estava falando agora aqui, o Senhor permite que a gente passe por angústia, por provação, por tristeza, por luta, para que nós venhamos aprender a orar, venhamos aprender a invocar o nome daquele que tem realmente a força para mudar o nosso futuro, o nosso presente. Irmãos, isso eu saliento porque eu já tive esse tipo de pensamento. Não adianta a gente tentar resolver as coisas com o nosso intelecto, com a nossa força, com aquilo que a gente acha que pode fazer. Se não for o Senhor agir na nossa vida, não há saída, não há porta, não há alternativa. Ora, morrem de câncer tanto o pobre quanto o rico. O rico morre de doença tanto quanto o pobre, não é pelo dinheiro, não é pela inteligência, não é pelo desenvolvimento, mas vive debaixo da graça de Deus aquele que aprende a temer e clamar ao nome do Senhor, aleluia. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Jonas, capítulo 2, verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor. Veja que a palavra está nos apontando qual deve ser a nossa alternativa, qual deve ser a nossa saída diante da angústia,
diante da tribulação. Como podemos ter essa confiança, irmãos, que o peregrino demonstrou no começo do Salmo? Você está cercado por inimigo, você está angustiado. Como é que nós podemos ter esta confiança de esperar do Senhor? E não esperar, mas ter a certeza que Ele respondeu. Nós aprendemos isso lá nas doutrinas de Deus. Saber e ter diante de nós quem Deus é. O peregrino só vai clamar ao Senhor se ele souber de fato quem Deus é na sua vida. O que Deus fez de fato pela sua vida. Portanto, tenha em mente sempre, meu irmão, minha irmã, pensamentos elevados diante de Deus. Tenha sempre a Bíblia Sagrada como referencial de fé, como teu livro, não só de cabeceira, mas de cabeceira porque tu lê. Medite, cante louvores que de fato te levam a adorar ao Santo Deus todos os dias. Caminhe, não como se não houvesse amanhã, como diz a letra da música, mas caminhe sabendo que há um amanhã em Cristo Jesus, aleluia. Só assim, meditando na palavra, tendo uma vida piedosa, com disciplinas espirituais, nós vamos passar pela tribulação, sabedores, cientes, crendo que Deus está nos ouvindo e vai dar o socorro no momento certo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exalte a majestade de Deus, a realeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Tudo isso falamos quando falamos de doutrina. E por isso precisamos saber de doutrina. Esse povo aqui conhecia o Deus da tradição, da cultura deles, e não só de conhecer, mas de ouvir falar de tudo que o Deus de Israel fez por eles. Quando lemos lá em Josué, que havia ainda 80 que sabiam do que Deus havia feito no deserto. Aqueles homens tinham que ensinar toda uma geração quem era o Deus que levou o povo pelo deserto. Hoje a gente até tem a tradição oral, o irmão falando para o outro de experiências, mas a palavra está nas nossas mãos, para nos apontar, para nos mostrar, para dizer o caminho que nós devemos seguir como forasteiros nessa terra. Provérbios 3, 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 56, 3 a 4, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. Confia no Senhor, coloca diante dele todo o teu temor, toda a tua tribulação, toda a tua angústia. Eu não sei o que você está passando na tua casa, no teu trabalho, mas coloca diante do Pai, sabedor que tu é um peregrino e só há um que pode te salvar, só há um que pode abrir as portas que estão fechadas. Confia no Senhor de todo o teu entendimento. Aleluia! Desculpa, irmãos, eu vou ter que abrir a gravata aqui, que está quente, não sei se aquele ar ali está. Ponto 2. Peregrino fiel sofre com a mentira, mas espera a justiça de Deus. Verso 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui ele está falando de forma muito objetiva, me livra, me resgata, me salva. O que ele quer que salve, que resgate? A alma, a vida inteira dele, a pessoa inteira dele. Ele está pedindo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que haja livramento, que haja resgate, que haja salvamento. E o que ele quer que seja liberto, salvo da mentira, da falsidade, do engano, da fraude, da traição, do engano deliberado. Ou seja, estava sendo armado uma arapuca para este homem. A moral, a ética dele estava sendo atacada. E ele está pedindo, Senhor, me livra. Estão me acusando, estão mentindo contra mim. Estão levantando falso testemunho.
Irmãos, o que nós mais temos hoje, infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, é mentira, é engano, é falso testemunho. Dia desse eu falava com o pastor, e ele me disse, olha, eu vou ter que falar com um colega pastor, porque esse colega fala mal de mim à torta e à direita, e eu nunca falei nada dele, eu vou ter que pegar ele de frente e conversar, e dizer, olha, se tu é crente, não é essa a tua posição, não pode ser essa a tua posição. Irmãos, nós temos dentro da igreja mentira, engano, falso testemunho, dizer o que não aconteceu, falar o que não viu, falou o que pensou, mas não é o que a outra pessoa está realmente vivendo. O salmista está pedindo para ser livre, liberto de toda a língua enganadora, de toda mentira, de todo falso testemunho, de traição. E não só dentro da igreja, mas às vezes na vizinhança, no meio da família, a traição, a engano, a mentira, falso testemunho. Mas não cabe a nós levantar um dedo. Não cabe a nós dizer um ai. Não cabe a nós brigar. Não cabe a nós xingar. Não cabe a nós buscar solução na justiça do homem. Cabe a nós clamar ao Senhor e Ele vai ouvir. Cabe a nós colocar essas pessoas que levantam mentira, calúnia, difamação, na presença do Rei dos Reis. E Ele vai vir ao socorro, Ele vai agir na nossa vida, nos dando livramento. Não esqueça a primeira frase, o primeiro verso deste salmo. Né? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele ouve, creia nisso nesta noite, em nome de Jesus. Este salmo, irmãos, como diz Lutero, é a aprovação do crente. Né? Não é simplesmente uma perseguição corporal, mas é espiritual, né? é intelectual. E a gente tem que aprender a entender isso aí quando aparece à nossa frente. Nós queremos, hoje em dia, sempre resolver tudo. Né? A internet, eu assim, quando... Até como síndico, né? Às vezes o morador manda uma mensagem mais atritosa, eu procuro não responder na hora, né? Ou deixar passar e mandar um áudio depois, ou não responder, chamar a pessoa para uma reunião presencial, porque as pessoas querem briga, as pessoas querem difamação, as pessoas querem confusão. E nós, como crentes, nós precisamos ser sábios, andar de maneira cuidadosa. O peregrino ele não sai andando loucamente pela terra, sem saber para onde vai, sem saber onde pisa. Nós precisamos ser sábios para saber onde vamos colocar a planta do pé, aonde vamos colocar a nossa tenda para dormir. Nós precisamos de sabedoria para andar nesta terra, aleluia. Porque esse salmista ele estava cercado por pessoas mentirosas e enganadoras. Ele não estava ali com uma, duas pessoas só, problematizando a vida dele, não, ele estava cercado. E ele faz ao Senhor uma oração chamada de imprecatória. O que significa isso? É uma oração por justiça de Deus. Alguém às vezes se assusta, né? A justiça de Deus é justiça de Deus contra os inimigos. O salmista ele clama por justiça de Deus contra os seus inimigos. Nós precisamos clamar, irmãos, colocar diante do Senhor aquele vizinho, aquele parente, aquela pessoa que está te atormentando, dizer, Senhor, faz a tua justiça diante dele. Tu sabe o que ele está falando, tu sabe o que ele está dizendo, eu não vivo dessa forma, eu não faço isso, mas clama ao Senhor. Não vai no ouvido do irmãozinho fofocar, não vai no ouvido da irmãzinha fofocar, não vem chorar as pitangas para o pastor. Clama ao Senhor, coloca diante dele a tua luta, a tua dificuldade, irmão, e ele vai fazer justiça sobre o justo, sobre o reto, sobre aquele que anda em verdade. Mas a gente não pode andar segundo o padrão desse mundo. O mundo quer justiça à moda do homem. Olho por olho, dente por dente.
mas ele clama aquele que não fere com uma espada material, mas fere com uma espada que sai da boca, que é a palavra. Precisamos crer e confiar no Senhor. Não levantar falso testemunho, não permitir que da nossa boca saia falso testemunho. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra está nos mandando buscar Deus, buscar o Senhor, a justiça que vem de Deus, e Ele vai tratar o inimigo, Ele vai tratar com os teus negócios, Ele vai tratar com a tua família, Ele vai tratar com tudo, mas precisamos buscar a Deus, precisamos continuar fazendo a vontade do Senhor, mesmo diante de toda essa tribulação, dessa dificuldade. As pedras estão no caminho, os buracos estão no caminho, os salteadores estão tentando roubar e matar, mas nós continuamos caminhando e fazendo a vontade do Senhor. Aleluia! Aleluia! Romanos 14,17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Forte, né? O reino de Deus não é isso, irmãos. Nós comemos, amém. Nós bebemos, amém por isso. Nós nos alegramos, amém por isso. Mas sabedores que tudo isso é passageiro, que a nossa terra não é aqui, mas que esperamos, na verdade, um lugar melhor, que é infinitamente melhor do que aqui. Portanto, não te apega no que tu come, no que tu bebe, no que tu te alegra aqui. Mas faz a vontade do Senhor em todo o tempo. Verso 3 e 4. E te dará, ou que te acrescentará, ó língua enganadora, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Aqui é interessante que o salmista ele faz uma pergunta irônica. O que receberá a língua enganadora? Ele está perguntando, a respeito daquelas pessoas que estão perseguindo ele, que estão caluniando ele, que estão fazendo mal contra ele. Ele está perguntando, olha, o que vai acontecer com elas? E vem a resposta no verso 4. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Eu estava pesquisando o zimbro, uma planta que tinha naquela região, e parece que tem por aqui também, vassoura de alguma coisa, que você bota fogo e ele não queima rápido. E eles usavam nas flechas para queimar as casas, as cidades. Então ele está dizendo, olha, essa língua enganadora, essas pessoas que fazem mal, vão receber do guerreiro divino, da justiça de Deus, flechas agudas e brasas vivas de zimbro. Ou seja, haverá a justiça de Deus sobre essas pessoas que fazem o mal, que levantam calúnia, que mentem, que enganam. Haverá a justiça de Deus, o juízo de Deus é ardente. Ele destrói, ele queima, ele acaba com a boca caluniadora. Precisamos crer nisso. Crer e aguardar do Senhor uma solução. O salmista está nos dando o caminho de paciência, o caminho de espera, o caminho de contemplação do Deus Altíssimo, o caminho de oração ao Deus Altíssimo, tendo a convicção que Ele faz grandes coisas e nos livra dos inimigos. Aleluia! Para ele, o consolo do justo está no fato de que a mentira não terá a última palavra, pois Deus é defensor da inocência dos seus servos. É o que nós falamos antes aqui. Se você é justo, anda em verdade, o Senhor há de te abençoar, o Senhor há de te dar o livramento, porque Ele abençoa, é aquele que anda de acordo com a sua vontade. Agora temos que saber que a mentira, aquele que mente, ele está servindo a outro Deus, a Satanás, que é o pai da mentira. Portanto, da nossa boca não pode sair mentira, não pode sair palavra de calúnia, palavrão, boca suja, nós já falamos sobre isso aqui. O Benjamin estuda num colégio dito cristão, Vou citar aqui o nome, que depois você vai para a internet, mas de uma igreja que é uma seita, os irmãos se conhecem. E ele sempre diz, olha, as pessoas, os alunos, os professores que são
membros dessa denominação só sabem falar palavrão. São professores, são pessoas importantes que estão falando palavrão, têm a boca suja. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, e viver de uma forma que seja digna ao Senhor. Eu já falei sobre isso aqui, da nossa boca não pode nem escapar um palavrão. Escapou. Não pode escapar. Se a gente fala um palavrão, se a gente mente, se a gente engana, é porque isso está no nosso coração. E se está no nosso coração, são trevas. E quão grandes trevas teremos na nossa vida. Da nossa boca, como eu disse antes, deve sair palavras de bênção. A palavra de Deus, louvores que engrandeçam o nome do Senhor. Em todo tempo, em todo tempo. A nossa vida é integral em Cristo Jesus. Nós não somos crentes somente nessas quatro paredes, somente quando estamos no coral, somente quando estamos pregando, somente quando estamos evangelizando. Não! Nós somos crentes 24 horas por dia e a nossa boca, a nossa atitude deve sempre representar a pessoa de Cristo. Aleluia! Salmo 64, 3 a 8. Depois os irmãos leiam. Os ímpios afiam a língua como espada, mas Deus os fere. Apocalipse 21 a 8 também, depois os irmãos leem. Os mentirosos impenitentes, eles enfrentarão o juízo de Deus. Clame ao Senhor por ajuda. Não lute sozinho. Não lute com as tuas forças, com o teu intelecto, como eu disse antes. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Sabe que, estou citando aqui os versos e lembrei de uma coisa, lá na Camaquã, uma vez, depois de alguém pregar, uma irmã disse assim, os irmãos ficam citando versículo assim, como se fosse pregação. Irmãos, não é todo mundo, que faz dessa forma, mas quando a gente cita versículo aqui, a gente está citando versículo dentro do contexto da palavra. Então você vai anotar e depois você vai estudar em casa. Então os versículos eles não estão sendo jogados aqui simplesmente como uma palavra qualquer, mas são versículos que estão dentro do tema da palavra e os irmãos precisam depois estudar e fazer a ligação da palavra do Senhor para o elevo espiritual dos irmãos. Versos 5 a 7 agora. O peregrino fiel busca a paz, mesmo vivendo entre os que promovem a guerra. Verso 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Quando o salmista está dizendo ai de mim, ele está num lamento profundo. Sempre na palavra, quando diz ai de mim, é um sofrimento profundo, é um lamento profundo, é uma ansiedade profunda, é um medo profundo. E ele está falando que ele é estrangeiro. E ele está dizendo que ele habita em Meseque, habita nas tendas de Quedar. Meseque era uma cidade que existia onde hoje nós temos a Turquia, ali chamada de Ásia Menor. E as tendas de Quedar, na verdade, não era uma cidade, mas era um povo nômade, peregrino, que ficava caminhando no deserto da Arábia Saudita, que nós temos hoje como Arábia Saudita. Ou seja, ele está dizendo que ele ficava num local bem distante. Ele não ficava em Meseque, ele não ficava nas tendas de Quedar, mas ele estava dizendo que ele estava bem distante de Jerusalém, onde ele habitava, onde ele morava, mas nada disso impedia ele de continuar rumando para a terra prometida, para a cidade do rei. Nós precisamos entender, irmãos, novamente, nós estamos aqui na cidade dos homens, na terra dos homens, e nós precisamos rumar para a cidade de Deus, para a eternidade que há em Cristo Jesus. É longe, está longe, o caminho está longe, está dificultoso, está dolorido, mas precisamos continuar rumando para a eternidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa caminhada vai ser hostil, como tem sido hostil. Tem sido dificultosa, agressiva. E eu não estou falando para todo crente, claro, mas para o crente fiel é uma jornada dificultosa.
É uma jornada hostil, agressiva, mas nós confiamos no Senhor. Nós esperamos dele a solução, que ele coloque a sua coluna nos dando sombra durante o dia, que coloque o fogo à noite para nos aquecer. Nós esperamos dele todo o socorro, todo o amparo necessário nessa caminhada, mesmo que esteja longe, mesmo que seja dificultosa. Nós esperamos dele a solução para a nossa vida. Continuemos. Verso 6, a minha alma bastante tempo habitou com os que odeiam a paz. Ele está dizendo há muito tempo. A alma, a vida dele, o interior dele, habitou com os que odeiam a paz. O sofrimento do salmista ele é prolongado, ele não é uma coisa esporádica, irmãos. Ele não está dizendo assim, não, eu estava ali em Porto Alegre, passei por uma dificuldade, mas eu cheguei aqui na minha cidade, está tudo bem aqui. Não, ele está dizendo que em todo o tempo ele habitou com pessoas problemáticas, com pessoas que perseguiram, com pessoas que caluniaram, com pessoas que o oprimiram. Ele não diz apenas que esteve entre os inimigos da paz, mas que a sua alma habitou no meio deles, daqueles que odeiam a paz. Ele pertence ao Deus de paz, mas ele habita entre os que odeiam a paz. Veja que a paz bíblica ela não é ausência de conflito. A gente pensa, e até por uma força política, que a paz é a ausência de conflito, é a ausência de dificuldade, de problemas, não há guerra, não há violência, nós temos paz. Vamos soltar a pombinha da paz e tudo vai ser branquinho, tudo vai ser bonitinho, não vai ter mais guerra, não vai ter mais tráfico de drogas, não vai ter mais nada. Mas não é assim. A paz que Deus está nos colocando, o shalom de Deus, não é ausência de conflito, mas é uma vida diante de Deus, porque Ele nos restaura a ponto de nós confiarmos nele, de nós descansarmos na presença dele, sabedores que o sofrimento vai passar quando chegarmos na cidade do Rei. Aleluia! Agora, Salmo 34:14 diz, procura a paz e empenha em alcançá-la. E Isaías 9:6 diz, já conhecemos, o Messias é o príncipe da paz. A paz verdadeira vem dele. Nós não podemos novamente pensar que a ONU vai nos dar paz, que acordos entre países vão nos dar a paz. Talvez dê paz ali durante um período, durante algum momento, mas não dá paz. A ONU nasceu depois da Segunda Guerra, com o objetivo de trazer a paz no mundo, para que não houvesse uma terceira guerra. De lá para cá, mais de 70 escaramuças e guerras houveram no mundo, porque não há como o homem produzir paz. A paz verdadeira vem de Deus. Quando Deus rege as nações, rege os corações, as vidas são mudadas, transformadas, restauradas em Cristo Jesus. E isso não é, irmãos, uma utopia. O crente não vive por utopia, mas o crente vive crendo que isso é possível em Cristo Jesus. É que, por a Bíblia não tratar política como política, às vezes a gente pensa que isso não pode ser alcançado. Mas a Bíblia, de fato, não trata política. Ela cita situações onde a política é acionada, mas a Bíblia nos foca a crer no único Deus, no Deus Criador de todas as coisas. Romanos 12:18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Porque Ele é a nossa paz, Efésios 2:14. Deixa eu correr que está indo meu tempo. Verso 7, sou pela paz, porém, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ele está dizendo, eu não quero paz, ou melhor, eu quero paz, mas eles estão dizendo, eu não quero paz. Tu vai ficar aí, nós não vamos deixar tu sair. O contexto desse salmo é o salmista sendo oprimido para não sair de onde ele está, para que ele não vá para Jerusalém.
né? Mas ele está buscando a paz, ele está buscando a tranquilidade, ele está buscando o caminho de peregrinação dele. Mesmo que aí fora, irmãos, enfrentem vocês, falem calúnias, não queiram deixar vir na igreja, não queiram deixar vocês estarem como corpo, cultuando ao Senhor, mas em todo tempo busca a paz do Senhor, clama ao Senhor, busque o refrigério nele, em nome de Jesus. Agora, pulando muita coisa aqui, depois os irmãos podem repassar aqui este salmo. Agora, o que esse salmo tem a ver com Cristo? Cristo é o justo que sofreu falsas acusações. Mateus 26, 59 e 60, você pode ler, né? Ele foi humilhado, né? Foi escarnecido pelos seus, e ele não disse uma só palavra, como cordeiro calado, ele subiu na cruz para livrar eu e você, né, dos nossos pecados, para que hoje pudéssemos estar aqui. Cristo sofreu no nosso lugar. Cristo é a verdade em meio à mentira. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é o príncipe da paz, rejeitado pelos homens. Isaías 9,6, João 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele é o príncipe da paz que refrigera o teu coração nesta noite, creia. Cristo é aquele que faz paz pela cruz. Colossenses 1,20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A cruz do Senhor trouxe paz para a nossa vida, aleluia. Duas aplicações para finalizarmos. Cuidado com a língua. Salmo 120, ele não trata da mentira como algo pequeno, mas como algo opressor, algo que mata, algo que afasta de Deus. Portanto, cuide da língua, cuide do que fala. Não vive uma vida de meninice. Eu ouvi aquilo, vou ali falar para outro. Não, o crente é sábio. Ele pensa, ele raciocina, ele medita. Depois você lê em casa, Efésios 4:25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Segunda aplicação, seja povo de paz em um mundo de guerra. Diga como salmista, eu sou da paz. Essa deve ser a postura do cristão. A paz não é covardia, irmãos, nem omissão da verdade. É uma disposição de quem conhece o príncipe da paz. Buscar a paz não é covardia, é porque você conhece o Salvador. Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos colocar de pé.